Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tá começando mais um Papo com o Pai, nosso devocional bíblico. Aqui, tempo para você refletir, pensar um pouco nas coisas que Deus preparou para você através da palavra dele, através da Bíblia. E eu queria compartilhar com vocês um estudo que eu fiz na semana passada sobre a história e a experiência de José. E esse estudo vai acompanhar a leitura bíblica de Mateus. Então, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 18 até o versículo 25. A palavra de Deus diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. José, despertando do sono, fez como um anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. É muito legal a gente sempre levar o contexto bíblico, né, o contexto da época, para que a nossa leitura ela possa ser o mais fiel e não só trazer para o que é contemporâneo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque aqui a gente vê claramente o caso de um noivado entre um homem e uma mulher, José e Maria. E se a gente só pensar noivado como noivado nos tempos de hoje, a gente não vai ter a dimensão do que aconteceu naquela época e do que estava por trás de tudo aquilo que aconteceu nessa situação em específico. Você imagina que louco, você tendo um noivo ou uma noiva, você perceber que a mulher engravidou e engravidou do Espírito Santo. E não só isso, né? Reforçando aqui, o noivado não era um entendimento igual ao que temos hoje. O noivado já era propriamente o casamento na época de Jesus. Já tinha sido firmado um compromisso entre famílias. Já tinha sido firmado um compromisso até de dote, de dinheiro. E José se vê lesado, propriamente dito, porque até então ele não sabia que Maria tinha concebido através do Espírito Santo, né? E fica muito claro na leitura bíblica no verso 18 que antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Esse achou-se não é achou de, eu acredito, eu acho. Achou-se de descoberta, né? E esse antes de se ajuntarem significa antes mesmo de terem relações sexuais para consagrar para confirmar esse casamento. E aí a primeira coisa que eu pontuei aqui é que nós que acreditamos em Deus, a gente tem que entender que o agir do Espírito Santo faz parte da nossa vida. Naquele caso, no caso de Maria, o contexto era o agir do Espírito Santo gerando uma criança. Mas hoje, às vezes, o agir no Espírito Santo na sua vida pode ser algo que para você pareça loucura. Mas não existe coisa normal ou anormal, coisa possível e impossível para Deus, né? A própria palavra diz que Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios, né? Então, a gente tem que entender que a gente precisa ter um olhar diferente da vida. E isso que me chamou muita atenção no versículo 18. Já no verso 19, é, é até engraçado que o próprio texto diz, né? Então José, seu marido. Então, tipo, no contexto de noivado, já existia esse entendimento de marido e mulher antes de ter o casamento, porque já tinha esse compromisso, essa promessa entre os dois.
E eu gosto que o autor, né, inspirado pelo Espírito Santo, diz que como era justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. Porque a lei da época falava que se o marido encontrasse, né, no momento, né, descobrisse que ela não era virgem, ela deveria expor a pessoa, a moça, né, e a família da moça em praça pública mesmo, assim, diante de toda a cidade. Você vai ver lá nas leis em Deuteronômio 22, no verso 13 ao 21. E a consequência disso era o apedrejamento. E aí, cara, o entendimento de justiça aqui, né, o José sendo homem justo, ele poderia, naquele contexto, entender, bom, o que a lei diz é que se eu encontrar minha esposa, né, antes da gente coabitar, antes da gente namorar, se eu encontrar e saber que ela já não é virgem, eu tenho que cumprir a lei. E isso me tocou bastante, porque o que que José fez? Intentou deixá-la secretamente, está no verso 19. Ele não deixou de ser justo, mas ele não deixou de ser insensível. Na verdade, de ser sensível, né? E aí, um ponto que eu anotei aqui em relação a isso é que ser justo não é livre acesso para insensibilidade e legalismo. A gente se perde tanto, às vezes, nos não pode, não pode, não pode, não pode, que a gente acaba esquecendo do principal que Jesus pregou e veio para esse mundo trazer, que é a graça do amor de Deus. O legalismo faz isso com a gente. A gente só vê o julgamento. E lá em Gálatas 5,14 diz, né, que o amor, ele passa toda a lei, né? O amor está acima da lei. E mesmo José ainda estando, né, no tempo da lei, ele viveu isso. Nós precisamos viver também. Ele preservou a mulher. E aqui, né, por vezes as pessoas pensam que a Bíblia é super machista, mas a gente vê homens de Deus aqui fazendo o que deve ser certo. Independente daquilo do que a lei falava, ele não expôs essa mulher para ser apedrejada. Muito pelo contrário. Ele tentou fazer isso de forma com que não infamasse ela na frente do povo, né? E isso me tocou bastante. E o outro ponto que eu destaquei aqui, lendo o verso 20, é que quando a gente é obediente, quando a gente busca a Deus, quando a gente vive uma vida com Deus, a gente começa a ver a obediência dos outros também na vida dessas pessoas. Então José ouviu o anjo, e o anjo mostrou a obediência de Maria para com Deus. Então isso faz parte daquilo que a gente sempre conversa, né, de quem está ao nosso redor, o que que a gente tem vivido e o que que isso tem produzido em nós. Ter uma vida de obediência vai nos trazer a estar com pessoas que obedecem a Deus. Porque as coisas não se combinam. A desobediência não combina com a obediência. E é muito louco isso, porque Deus vai até José e fala: Ó, não temas. Tipo, eu estou contigo. Confia em mim. Isso que está acontecendo não é loucura, não, é verdade. E isso pôde confirmar aos olhos de José de que Maria, acho que ele deve ter ficado até mais feliz, né? Com certeza, tipo, Maria de fato é uma mulher de Deus, porque ela está, mesmo colocando a sua fama em risco, a sua honra em risco, imagina, um casamento que teve sexo antes do, né? Antes do combinado, vendo que nos costumes da época isso era algo horrível, e diante de Deus a gente entende como isso sendo pecado, mas culturalmente falando isso era algo de desonra. E nós vemos Maria e José colocando a sua honra à frente à frente não, né? Atrás da obediência. E aí a mensagem final que eu queria dizer é que escolher obedecer a Deus fará com que você talvez se envergonhe perante os homens, mas nunca será em vão, porque Deus está conosco. Tomar medidas e posições e atitudes para desagradar os homens é muito melhor do que o contrário. A gente às vezes se preocupa tanto em agradar os outros e não tem esse mesmo cuidado em agradar a Deus. E José preferiu ser obediente, preferiu ouvir a voz de Deus
assim como Maria, e graças ao poder de Deus e a sua soberania, Jesus vem ao mundo, salva, né, o povo, todo aquele que crê não morrerá, né, será salvo, terá vida eterna. Não pereceremos mais, porque Jesus se fez homem. E é engraçado essa correlação de que José decidiu preservar sua noiva e se colocou numa posição de talvez até humilhação. E Jesus faz a mesma coisa conosco, que somos a sua noiva, a igreja dele. Ele se humilha, mesmo sendo Deus, ele se humilha perante os homens, para que a noiva pudesse ter a redenção. Então, que você possa meditar nessa palavra, você possa ver José como referência, entender que talvez Deus esteja te direcionando, por mais que pareça loucura, por mais que pareça doideira, mas se isso vem de Deus, escolha ser obediente, preserve fazer a vontade de Deus. Não deixe que o legalismo tome conta de você ser só um jogador, 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 não pode, não pode, não pode. Fazer com que o amor se esfrie, deixe o amor de Deus tomar conta da sua vida. E reforçando aqui, quando perguntou, né? Quando Jesus pergunta, vocês me amam? Para os discípulos. Logo após ele diz, guarde as minhas palavras. Vocês me amam, guarde as minhas palavras. A maior declaração de amor é obedecer e colocar todo o nosso coração e nossa vida perante aquele que nos amou primeiro. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus e nunca se esqueça. Quer comais, quer bebais, eu faço qualquer outra coisa. Fazer tudo para a glória do Senhor. Um grande abraço.